aqui pelo cenário não está com as crianças hoje. Boa noite, professor. Elas estão pedindo nota a partir das 8. Eles é aquela parte dos pedintes que estão na escola nessa época, mas a gente vai levando. Boa noite, professor. Boa noite, Miola. Melhorou da anestesia? O professor tomou uma anestesia, ele fez um... Eu tive uma cárie insolente, era uma cárie insolente, absolutamente insolente. Cara, tudo bem, já estamos novos. Tereza, Márcia, tudo bem? Sara, boa noite a todos. Boa noite. Márcia, vamos passar para você abrir aí, porque você está com as notícias na cabeça aí, e acho que repercutir com o professor Trevisan é muito importante nesse momento. Eu tenho uma curiosidade, professor. Hoje, a América do Sul, o Brasil é o maior país da América Latina. E na América do Sul, especialmente, a gente está vendo eleições aí da extrema-direita, né? Milei na Argentina, Cassi no Chile, que estão com a popularidade em baixa. Mas o mapa hoje é o Brasil, com eleição em outubro, no primeiro turno, e rodeado praticamente por, apesar do Chile não fazer fronteira com o Brasil... O Uruguai, né, Márcia? E o Uruguai, sim, boa lembrança. E minha pergunta é, o Brasil é muito continental. O senhor acha que... E esses governos de extrema-direita estão buscando uma aliança com os Estados Unidos, com o governo Trump. O senhor acha que é algo... eles podem simplesmente tentar dar as costas para o Brasil e buscar essa relação direta com os Estados Unidos? Ou a realidade vai falar mais alto e eles vão... Essa questão ideológica vai acabar... associada ao Trump, ficará em segundo plano e eles buscarão a conversa óbvia estou respondendo, desculpe, com o Brasil, ou seja, não, mas eu queria a sua opinião sinceramente, porque quando se fala que, porque tem eleição no Brasil, então e os Bolsonaros estão aqui, apoiaram o Abelardo de la Espriella, enfim, então, ou seja, o senhor acha que o Brasil é prejudicado por esse cenário ou isso não afeta o Brasil e a eleição brasileira? Ou qual é a sua visão? Olha, primeiro, né, a gente tem que olhar para uma realidade que é um fato. Né? Os fatos todos esses países estão indo para uma guinada para a direita, né? E há uma espécie assim de uma maré, né? Uma maré americana, né? Vermelha e azul e tal. Né? Tá bom. Né? Nós já tivemos uma maré rosa um tempo atrás. Né? A minha pergunta é simples. Esses governos estão dando certo? Está funcionando? Se nós olharmos pega um deles importante, que é o mais equilibrado de todos, que tinha uma estrutura de 30 anos de concertação, pega o Chile. Né? A popularidade do Casti despencou. Né? Todas as promessas em torno da segurança pública, né? Quando você fala de segurança pública no Chile, a mentira está instalada, né? A mortalidade, o aumento do crime no Chile, o número de assassinatos por 100 mil, que é a medida, é o parâmetro para qualquer lugar do mundo, Japão e tal, o do Chile passou de 4 para 6. Aumentou, mas aconteceu que o Chile também tem, como todos, um problema. Eu olho para essa guinada à direita da América Latina, e em relação ao Brasil, e a uma possível aproximação total com os Estados Unidos de um outro jeito. Em vez de eu olhar para eles a partir da ideologia, eu olho para eles a partir do bolso. E a partir do bolso, todos esses países dependem do preço das commodities. Todos esses países dependem, essencialmente, do bom humor chinês para comprá-las. Ponto. Esses países todos... Outro dia um aluno me perguntava por que é que o pacto automotivo entre Brasil e Argentina continua célere. Eu dei uma resposta para ele, porque pouco importa o inquilino que está no Palácio do Planalto ou na Casa Rosada.
A Fiesp daqui e a Fiesp de lá têm interesses em comuns, meus queridos. O aluno entendeu perfeitamente. Então, eu acho que quando a gente olha para isso, e olha para a América Latina, e olha para esses países todos, indo com todas as manobras, nós temos que olhar para elas de dois jeitos. O primeiro deles é que o bolso fala. O bolso vai, de certa forma, ter um peso enorme nisso. A China está, eu vou insistir na palavra, desculpa a palavra tão forte, a China está especialmente instalada na América Latina. Ponto. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pense em Xangai. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essas vitórias não aconteceram na urna. Essas vitórias aconteceram no celular. Nós temos que ter isso muito claro. São redes sociais que construíram essas vitórias. Eu estava ouvindo o programa de vocês e o pacto histórico na Colômbia tem um peso, a concertação no Chile tem outro peso. Não é propriamente uma vitória da extrema-direita, é uma vitória do celular que destruiu as posições de centro na América Latina. Está fazendo isso no mundo inteiro, mas na América Latina em especial. Eu não consigo imaginar, e eu acho que a tua pergunta é bem interessante, Márcio. O Brasil, nesse contexto, ele fica diferente desse quadro? Não, não fica. A China tem interesses muito fortes aqui. O Brasil é o país que tem o maior volume de investimento chinês do mundo. Eu vou repetir. No dia que o presidente Trump estava recebendo o Bolsonaro, a Câmara de Comércio Brasil-China mostrou que 10% dos investimentos chineses no mundo estão aqui no Brasil. O segundo lugar é Estados Unidos, com 6%. Olha o tamanho do PIB dos Estados Unidos, olha o tamanho do PIB do Brasil, você tem uma ideia melhor de quanto esses investimentos estão aqui. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Desculpe, na América Latina inteira. Nós temos 5 bioceânicas unindo o Atlântico ao Peru, ao porto de Xangai, que cruza, 2 delas cruza a Argentina. Alguém na Argentina, o sojeiro na Argentina, quer ouvir o Milei ou quer ouvir a estrada para levar a soja dele a preço muito melhor, competitivo para a Ásia? Quando a gente olha para isso, a gente atenua um pouco essa fúria. Esses governos não estão dando certo. Esses governos não têm resposta para isso. De alguma forma, essa arrancada, eu ouvi bem você comentando, os bairros de elite de Bogotá votando no Abelardo. É a alternativa. É, de alguma forma, uma espécie assim de sonho de manter o patrimonialismo latino-americano no mesmo lugar de sempre. Eu vivo uma curiosidade estranha. Algum pessoal na GV também está pensando nessas coisas. O patrimonialismo vai acabar falando mandarim aqui na América Latina. É curioso isso. De alguma forma, eu acho que isso a gente tem que entender quando a gente julga essas vitórias todas. Elas são vitórias? São. Adianta negar os fatos. Elas estão numa polarização forte? Estão. Esses governos vão conseguir fazer uma buquelização, porque é disso que está se tornando, né? Imaginar transformar todos esses países em El Salvador. Não vão, não. Não vão conseguir. Eles podem ter destruído o centro, mas isso eles não vão conseguir. De alguma forma, isso não interessa, no fundo, para quem tem o poder econômico. A China vai falar mais alto. E eu acho que isso é algo que nós vamos ter que pesar quando a gente analisa essas vitórias. Tereza? Essa sua análise deixa a gente menos desconfortável, né? De vendo esse cerco aí da extrema-direita, mas você
aponta isso, que mais alto falará a China, isso. A realidade econômica, né, que a China construiu aqui no continente digamos assim, menos. Você deixa a gente menos desconfortável. Mas, mesmo assim, tem uma pergunta. Lá na Colômbia, como em outras eleições, e mesmo aqui as pesquisas mostram, esse quadro de polarização, olha, até onde tinha apuração, até onde acompanhei a apuração hoje, Márcia, não sei se já mudaram os números, a gente tinha 49,65 para o Abelardo, 48,7 para o Cepeda. Então, a diferença ali muito pequena. E a eleição vai terminar assim, ainda que eu não acredito em virada aí na Colômbia. Mas, não tem mesmo, você tem razão. O próprio Cepeda sugeriu isso, que é muito difícil. Agora, como nós vamos... esse tipo de polarização vai até onde? Até onde a democracia suporta esse tipo de conflito, de divisão da sociedade? Olha, Tereza, você fez uma pergunta que estava na minha cabeça quando eu estava olhando os números da Colômbia. Por favor, Márcia, me corrige se eu tiver com uma informação errada. Este segundo turno das últimas eleições colombianas foi uma eleição que conseguiu atrair mais pessoas para as urnas, no entanto, para votarem. No entanto, apesar de ter sido o maior dos últimos 20 anos, a presença, ela não chegou a 66%. Isso confere? 63% é o número oficial. 63. E no primeiro turno foi menos, 57%. Mas ontem... 57%. Tereza, nós temos que começar a desenhar a nossa resposta por isso. Nós temos 1/3 da... Isso não é diferente nos outros países. Nós temos 1/3 da população que não aceitou a polarização. Para mim, pouco me importa A ou B. Só que é 1/3. Quando nós olhamos para isso, nós temos uma... Isto sim me tranquiliza. Porque, de alguma forma, quando a gente fala a Colômbia está dividida no meio, não, a Colômbia tem 3/3. Uhum. E 1/3 não aceitou os outros dois. Os 2/3 é que se dividiram. Os 2/3 é que se dividiram. Quando esse fato acontece, a gente tem que pôr na balança, né, o todo do país. A Colômbia vive exemplos interessantes, a Márcia me corrija, por favor, né? O exemplo de Medellín é um exemplo brutal de recuperação de uma sociedade. De uma cidade que fez uma escolha pela inclusão, e a inclusão modernizar. Sim. Você tem outros exemplos no Chile, você tem outros exemplos na Argentina. A Argentina não é Milei. A Argentina não é Massa. A Argentina tem um monte de outras coisas que são interessantíssimas do ponto de vista da mudança social. Então, eu acho que nós estamos... Não é olhar o copo metade cheia, metade vazia. Nós temos que olhar uma parcela da sociedade, 1/3 dessa sociedade, que não escolheu e que terá que ser atendido e que fará parte de todo o processo crítico que vai acontecer nessa sociedade. A tua pergunta é interessante, Tereza. Como é que fica? Né? Esses governos vão dar resposta para eles? Nós temos sobre a Colômbia um outro problema dramático, gente. Dramático. Há uma falência no processo de controle da droga, do controle da produção de coca. Uma matéria que me deixou... Eu dou a fonte, porque quem tiver interesse vai ler. Do George Dry, D-R-Y-E, do jornalista do Financial Times, uma matéria do dia 17, mostrando como que a produção de coca nos últimos 10 anos triplicou na Colômbia. Este ponto é dramático. A saída da guerrilha
deu espaço para a entrada de setores, abre aspas, empresariais na produção da droga. A matéria do Financial Times é mortal pelo seguinte: a cocaína na Europa e na Ásia caiu de preço, porque tem muita coca entrando. Lei da oferta e da procura, faz o que você quiser com ela. Quando nós olhamos para esse quadro, nós estamos com uma sociedade irresolvida. Os modelos experimentados na Colômbia não foram suficientes. E, de algum modo, isso levanta uma questão central. A violência prometida, a buquelização, vai resolver isso? Quem imagina? Não, ainda mais você vendo que o crime organizado opera hoje nos mercados financeiros. Exatamente o que diz a matéria do Financial Times. Ótimo, Miola. É exatamente isso. Ele opera no mercado, ele opera na limpeza do dinheiro, ele lava o dinheiro e o dinheiro volta fortalecido e eles vão para outras atividades. Exatamente, é o que está acontecendo no Brasil. Agora, eu tenho uma questão, professor, que eu fico aqui pensando, porque nós vamos ter uma eleição muito complicada, porque há um interesse imenso dos Estados Unidos em ter o Brasil como seu quintal, né? E aí numa visão bem colonial, né? E a gente se lembra de 64 e de como eles conseguiram impor aqui os seus interesses através de um golpe militar. O que me parece, eu queria que o senhor refletisse sobre isso, é que hoje eles não utilizam mais os militares. Sim. Eles utilizam as redes sociais e têm, entre seus representantes, esses personagens que são entreguistas porque também não tem projeto nenhum de vida para o país. Eles têm um projeto pessoal para ganhar um dinheirinho, se dar bem na vida, mas assim é porta aberta para a criminalidade. Interessa, isso pode ocorrer no Brasil? Se pode, interessa para as grandes empresas americanas que têm interesses aqui no Brasil, porque o Brasil não é a Colômbia, o Brasil é diferente. Que Sim. esse país caia na mão de figuras que estão ligadas ao crime organizado? Olha, esse ponto me parece interessante para a gente pensar no seguinte, né? Primeiro de tudo, a gente fazer uma discussão muito séria, né? Eu tenho medo de apanhar quando eu falo essas coisas, né? Eu fico com medo, né? Mas com vocês me dão coragem para eu falar, né? O pensamento progressista precisa discutir política de defesa. Se o pensamento progressista não discutir política de defesa, ele será engolido. São as tuas palavras, meu caro. E nós fugimos desse debate que nem o diabo da cruz. Nós temos que participar desse debate. Os militares brasileiros, eu vou insistir com vocês, os militares brasileiros fizeram parte da negociação das tarifas. Atenção! Nós tivemos 3 frentes muito competentes para discutir a queda das tarifas, daqueles 60% e os 39 segundos de amor do Trump pelo Lula. A primeira frente foi o Itamaraty, show de bola. Itamaraty profissional, perfeito, o Mauro Vieira e toda a área profissional de Itamaraty oferecendo negociação. Nós tivemos uma negociação empresarial de primeira linha, mostrando para o empresário americano não é só café, não é só carne. Mostrando para o empresário americano que eles têm décadas de bons lucros com o Brasil. Quer perder esse dinheiro? Nós tínhamos 10 mil empresas brasileiras exportadoras, mas nós tínhamos 6 mil empresas americanas que tinham cadeia de produção integrada. E nós temos uma terceira força, que é muito importante nessa ação com a diplomacia brasileira. Essa terceira frente, que foram os militares. Presta atenção
que, no auge da crise, do nada, nós recebemos os primeiros 4 Black Hawks, que são aqueles aviões que nem os AWACS, aqueles aviões de direção, helicópteros de direção, que nenhum país da América Latina tem, nós teríamos. Estavam comprados há 5 anos sem autorização dos Estados Unidos de entregar. Temos 12. Já chegaram 8. Chegaram 4 no auge da crise em agosto. Eu tenho o direito de fazer uma pergunta. Por quê? Por que será que os militares brasileiros foram lá, conversaram com seus congêneres americanos, com seus homônimos americanos, e nós recebemos os helicópteros que estavam brecados? Que milagre é esse? Esse milagre tem 5 sílabas, 5 palavrinhas, 5 toques. Imagina. Os militares brasileiros foram perguntar para os militares americanos se eles queriam que a gente trocasse a nossa história. O Brasil é essencial. Márcia, o Brasil é essencial para a segurança do Atlântico Sul. É fundamental. Pensa a Segunda Guerra, se quer complicar as coisas. Então, quando se olha para isso aí, existe uma frente militar que nós temos que discutir. Não é de graça que o Nimitz, aquele porta-aviões americano, na semana retrasada, esteve aqui numa manobra com comando conjunto com a Marinha Brasileira, um fato inédito. Esses quadros levam a gente a fazer uma discussão muito séria sobre qual é a opção de defesa, porque é a tua pergunta. Os narcos estão fazendo tudo o que eles estão fazendo, o Miola estão dominando o mercado financeiro, estão entrando pelo mercado financeiro, estão indo para levar dinheiro. Como é que nós vamos nos defender deles? Qual é a estrutura de defesa que nós temos deles? Desculpe, eu acho que eu falei muito tempo. Não, tá bom. Miola. Não sei se a Márcia queria perguntar. Eu acho que sim. Desculpe, Miola, furando a regra. Furando a regra do nosso relógio. Tens a preferência. 2 coisas, professor. Os Estados Unidos, o governo Trump, anunciou que o PCC e o Comando Vermelho são declarados grupos terroristas. Ontem, o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi o primeiro a fazer uma declaração parabenizando, comemorando a eleição apertadíssima pela apuração do Conselho Nacional Eleitoral do Abelardo de la Espriella, usou na sua mensagem a palavra dizendo que conte com o nosso apoio e faremos juntos algo assim como a segurança regional. Minha pergunta para o senhor é: o fato da Colômbia, que é uma exceção no caso da China na região, porque o primeiro sócio da Colômbia são os Estados Unidos, não a China, ao contrário do Peru, do Chile, etc., né? E o senhor acha que esse fato pode levar os Estados Unidos, com a Colômbia abrindo as portas para os Estados Unidos ainda mais, além da sua própria história, pode afetar o Brasil de alguma maneira, pensando em PCC, em Comando Vermelho, nessa questão de declaração de terrorista, já que o senhor citou a questão da segurança, né? Com certeza. Com certeza. A Colômbia é um caso à parte, porque a Colômbia tem petróleo, a Colômbia tem minerais, mas é menos que os outros. Mas a Colômbia tem um fator estratégico importante, né? O Plano Colômbia americano, ele foi brecado pelos militares latino-americanos. Isso é um ponto que a gente precisa ter clareza. Os militares latino-americanos têm um ponto em comum, nós não queremos... se nós deixarmos os Estados Unidos por um pezinho, como é que a gente tira depois? Eles todos sabem disso. Observe que no auge da pressão sobre a Colômbia, no auge da pressão sobre o Chile, o Milei ficou quieto quanto à entrada de militares americanos na Venezuela. O Milei... nesse quadro, o que a gente tem que talvez observar, Márcia, né, é que
a gente precisa juntar os dados. A Coca está sendo eficiente de aumentar a produção. Eles estão sendo eficientes para aquilo que o Miola lembrou de entrar no mercado financeiro, de lavar o dinheiro. E o único freio real para isso é, de algum modo, a melhoria das condições de vida das populações que dependem disso. Como é que você faz para isso acontecer? O método Bukele resolve isso? Não. O método Bukele não resolve. Os Estados Unidos entrarem aqui não, também não resolve. Eu temo que, de alguma forma, a única vitória do sistema Rubio de lidar com a América Latina, Florestan, quando você falou que eles querem pensar em termos de quintal, o Peter Rexeth falou isso expressamente. A América Latina é o nosso quintal. Falou isso com todas as letras. Backyard. A única vitória dessa mentalidade backyard suportada foi ali perto da Tríplice Fronteira que o Paraguai deixou estabelecer uma base americana. Minúsculo. É a única vitória. O resto dos Estados Unidos, o resto deles mantiveram um certo... A América Latina como um todo, nesse aspecto, isso assusta até as elites. E, de alguma forma, isso é muito real. Mas fale, Florestan, por favor. Não, é o seguinte, que o Miola acabou não fazendo a pergunta dele, nós estamos chegando já no horário, eu acho que dá tempo ainda dele fazer a questão. Do Miola fazer a pergunta dele. Por favor, Miola, por favor, tão quieto, você ficou quietinho. Não, estou aqui ouvindo atentamente. Mas, Trevisan, se eu entendi a tua hipótese sobre esse avanço da extrema-direita, tu és muito cético em relação à capacidade desses governos eleitos aqui na região de serem exitosos na gestão da crise do neoliberalismo e, portanto, claro. Isso mesmo. É essa a tua hipótese. Bom, isso significa que é digamos, uma hipótese alentadora, porque só que ela tem um condicionante. Nós precisamos, então, ir a um default, uma espécie de gestões desastrosas para, a partir daí, varrer do mapa, né, social dos países à extrema-direita? É esse o cenário que tu consideras? Olha, o que eu considero o cenário, que eu considero dos meus sonhos, eu vou apanhar em casa, vou apanhar na universidade e tudo mais. Os cenários que eu considero dos meus sonhos, eu tenho um sujeito que está perto dessa ideia comigo aqui, né? É a reconstrução de um centro democrático, inclusive de um centro de direita, Ou nós reconstruímos o centro democrático, de centro-esquerda e centro-direita, ou nós não vamos a lugar nenhum. E, de alguma forma, essa possibilidade de reconstrução, ela passa por uma discussão muito séria mesmo, não é de projetos nacionais, isso eu falo desde o tempo que as minhas barbas eram mais vermelhas, tão branca, e o projeto não saiu. Né? O que nós temos de discutir é o que é que nós fazemos para o que a Márcia lembrou, o que é que nós fazemos para aquele 1/3 que não vai para a urna ser lembrado. O que nós fazemos com isso? Como é que nós incluímos? Como é que nós fazemos algum jeito para o patrimonialismo latino-americano, com tudo que isso quer dizer, tenha pelo menos alguma diminuição? Meus amigos, a resposta para você é o seguinte: existe a sociedade internacional, uma entidade internacional, IRBS, que faz conta sobre a utilização dos impostos pelo 15º ano consecutivo. O Brasil tem 30 países sendo analisados. O Brasil é o 30º país. É o pior resultado entre o que você cobra de imposto e o que é que vira de ação social. Os países latino-americanos, nesse aspecto, perdem para os países africanos, para os países do Sudeste Asiático. A América Latina tem
a sociedade mais desigual do mundo. Os índices nossos de diferença de renda, de distribuição de renda mais desigual, elas aparecem na cobrança de imposto. Nós não temos nenhuma cobrança de imposto patrimonial, nós temos imposto de consumo, onde o bilionário e o maltrapilho pagam o mesmo imposto. Nós não temos regressividade no imposto, é mínima a regressividade. 68% do imposto no Brasil é consumo. Então, quando você olha para isso, o pobre e o rico pagam o mesmo imposto. Quando você olha para isso, os suecos, os alemães ficam... O projeto para nós seria, de alguma forma, reconstruir um centro que fosse capaz de tocar nessa desigualdade. O resto eu não acredito. A produção de coca vai continuar subindo na Colômbia. Ponto. Muito bom. Professor, o senhor falou em mandarins aí, falou que vai ter que aprender a falar mandarins. Você estava falando a respeito dos empresários ou do governo norte-americano aqui no Brasil? Olha, eu acho que a escola de mandarim tem futuro. Se eu tivesse 30 anos menos, eu ia fundar uma. E olha, se o cara quisesse aprender mandarim junto com o espanhol, melhor ainda. Mas aquela hora você falou que as elites econômicas daqui vão acabar tendo que aprender mandarim. Sim, isso eu não tenho, mas isso eu não tenho nenhuma dúvida, Tereza. Nenhuma. Pode fazer o que você quiser, elas vão aprender a falar mandarim. Só para fechar, meus queridos. A hora que a elite aqui e o nosso negócio descobrir que o chinês tem poder para trazer a tecnologia que fura os Andes e bota a ferrovia para levar a soja para Xangai, eles não vão pensar duas vezes em aprender mandarim, não, querida. Pode. Muito bom. Professor, antes da gente se despedir... professor, antes da gente se despedir, deixa eu só repassar aqui o carinho da nossa comunidade, tá? O pessoal tá agradecendo demais a tua participação e fazendo uma série de comentários, né? Por exemplo, aqui a Sandra Bueno fala assim: o Trump quer o petróleo da Venezuela, a coca da Colômbia e as terras raras do Brasil. O Alisson fala assim: dividir para conquistar, America First. O Silvio fala assim: dupla cidadania e voto no exterior. Todos os países deveriam proibir isso. Não tem sentido, só interessa ao império. A Elizabeth Coutinho fala: a extrema-direita vem avançando para a manipulação do medo. Pela manipulação do medo, oferecem propostas apenas para a segurança pública e não para uma agenda econômica. A Girlene fala: boa noite, 247. Alguém me explica um candidato que diz: eu vou te ferrar, e o povo vota? Isso é terrível, é assustador. Argentina, Chile, o que vai ser da gente? E, deixa eu ver se eu pulei algum. O Wesley fala assim: não, esse aqui eu já li. É isso, professor. Muito bom. Professor Tereza, Márcia, Miola. A melhor de tudo é a penetração social do programa de vocês. Muito bom. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, professor. Um grande abraço. Um abraço grande. Boa noite, professor. Boa noite, painel. Boa noite.